PET 4, correção das atividades da semana 1 e 2. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. O valor da resistência equivalente é que eu tenho um circuito e eu tenho dois resistores aqui em série. Esses dois resistores em série eu posso substituir por apenas um resistor que eu chamo ele de resistor equivalente. Na associação em série, que eu tenho os valores dos dados, na associação em série, o resistor equivalente é igual à soma de todas as resistências, do valor de todos os resistores. Então, R1 mais R2. Um vale 10, o outro vale 100, 100 mais 10, 110 ohms. Alternativa B. O circuito elétrico é formado por 4 resistores de 1,5 kΩ de resistência, ligados em paralelo. Determine a resistência elétrica equivalente desse circuito. K é igual a quilo, que é 10 elevado ao cubo. Então, aqui 1,5 kΩ é 1,5 vezes 10 elevado ao cubo. Tirando os dados, eu sei que os 4 resistores são iguais, têm o mesmo valor. Então, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R4, que vale 1,5 kΩ, que é igual a 1,5 vezes 10 ao cubo ohms. Equações. Para calcular o resistor equivalente em associações em paralelo, eu tenho essa fórmula aqui. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Só que, quando eles têm o mesmo valor, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, que é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Vou utilizar essa aqui, que é um pouquinho mais simples. Resistência dividido pelo número de resistores. 1,5 vezes 10 ao cubo dividido por 4 dá 375 ohms. Então, esses 4 resistores de 1,5 podem ser substituídos por um único resistor de 375 ohms. Determine a resistência equivalente no circuito série a seguir. Eu tenho um circuito com vários resistores em série aqui. Quero achar a resistência equivalente. Basta somar o valor de todas as resistências aqui. Tenho 6 resistores, então vou somar o valor das resistências de cada um deles. A resistência equivalente vai ser igual à soma de todos os resistores. 15 mais 10 mais 25 mais 25 mais 10 mais 25. Dá 110 ohms. 4. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Aqui eu tenho a representação da tela. Quando você pressiona a tela, essas placas aqui que são condutores, elas se encostam e fecham o circuito. E aqui eu tenho a representação do circuito. Se eu pressiono aqui em A, vai fechar o circuito aqui em A, vai mudar a resistência aqui do circuito. Por enquanto que só tem esses dois aqui, já que está aberto, né? E aqui está aberto. Então, por enquanto, só tem esses dois resistores aqui formando o circuito. A partir do momento que eu pressiono aqui, aumenta esse... Aqui vai fechar o circuito aqui, isso aqui tudo vai estar fazendo parte do circuito. Se eu fechasse em B, também, daí tudo que ia estar fazendo parte do circuito. Mas só que eu não estou fechando em B, vou fechar apenas em A. Então, esse, já que está aberto aqui em B,
esse resistor que eu posso descartar ele. Então, aqui eu vou fechar ele em A aqui. Então, eu vou formar um circuito aqui que vai ter dois resistores em paralelo aqui e em série com o terceiro. Então, se eu quero calcular a resistência equivalente, eu acho a resistência equivalente desses dois aqui primeiro, que estão em paralelo. Já que eles têm o mesmo valor, eu posso utilizar aqui lá, pegando o valor da resistência e dividido pelo número de resistores, valor 4 dividido por 2, dá 2 kΩ. Então, eu posso substituir esses dois resistores aqui por um único de 2 kΩ. Então, daí ele vai ficar em série com esse outro aqui, que é de 4 kΩ. Então, resistência equivalente de dois resistores em série, basta somar. Então, 2 mais 4 dá 6 kΩ. Então, eu tenho a resistência equivalente de 2 aqui em paralelo, que é essa aqui, que é o cálculo da resistência dos dois que estão em paralelo, mais o terceiro que está em série aqui. Então, 4 dividido por 2 dá 2, mais 4 dá 6 kΩ. Semanas 3 e 4. Um circuito tem 3 resistores idênticos. Dois deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro, com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual a resistência de cada resistor em quiloohms? Aqui eu vou ter um circuito parecido com aquele do exercício anterior. Eu tenho que os três resistores têm o mesmo valor, R1 é igual a R2, que é igual a R3, então eu posso chamar eles de R. A diferença de potencial é 12 volts e a corrente 5 mA. Esse mil significa que o 5 está sendo dividido por 1000, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Aqui eu tenho a representação desse circuito, uma representação, que eu tenho a diferença de potencial. A corrente vai sair aqui do polo positivo, vai passar por todo o circuito, vai chegar no polo negativo. Quando chega aqui, ela se divide em duas. Quando ela se divide em duas, aqui eu tenho dois resistores em paralelos aqui, né? Aqui ela se junta, essas duas que foram divididas, e passa para esse terceiro que tem em série com os dois que estavam em paralelo. Então, eu posso pegar a fórmula da resistência equivalente, ou seja, um resistor que eu vou substituir pelos 3 aqui vai ser igual a diferença de potencial dividido pela corrente que passa pela fonte. Então, eu consigo achar o valor da resistência equivalente. 12 dividido por 5 vezes 10 a menos 3, dá 2,4 vezes 10 ao cubo. Esse é o valor da resistência equivalente. Eu poderia substituir esses 3 por esse único aqui. Então, eu quero achar o valor de cada um da resistência em cada resistor, né? Então, a resistência equivalente vai ser igual. Eu vou ter esses dois aqui, que eles têm o mesmo valor, que estão em paralelo, então eu acho o valor deles aqui. R dividido por N, mais o terceiro que está em série. Achando esse resistor equivalente, eu somo com o terceiro aqui. Então, substituindo os dados, 2,4 vezes 10 ao cubo é igual a R sobre 2 mais R. Aqui eu tenho uma soma de fração, eu acho o mínimo múltiplo comum, de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes R, dá R. 2 dividido por 1 dá 2 vezes R, dá 2R. Então, R mais 2R vai dar 3R sobre 2. Então, 2,4 vezes 10 ao cubo é igual a 3R sobre 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando, fica 4,8 vezes 10 ao cubo. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 4,8 vezes 10 ao cubo dividido por 3. R é igual a 4,8 vezes 10 ao cubo dividido por 3. Que é igual a 1,6 vezes 10 ao cubo ohms ou 1,6 quiloohms, que é a alternativa D. 2. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts de tensão. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohms é... Aqui eu tenho um circuito
Aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho um nó. Esse meu circuito vai se ramificar em dois aqui. Vai se dividir em dois. Depois ele se junta aqui de novo, eu tenho um outro resistor aqui. Eu quero saber a corrente que passa por esse resistor aqui de 10 ohms. Então, vou dar uma simplificada aqui nesse circuito. Aqui eu tenho 3 resistores aqui que estão em série. Posso achar o valor da resistência equivalente e substituir esses 3 por apenas um. Então, 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 10. Então, eu posso substituir esses 3 resistores por um de 10. Daí vai ficar um resistor de 10 em paralelo aqui com o outro de 10. Eles têm o mesmo valor e estão em paralelo. Então, eu posso utilizar aquela fórmula lá da resistência dividido pelo número de resistores. Então, resistência vale 10, dividido por 2, dá 5. Então, eu posso substituir esses dois aqui por um de 5 ohms. Aí eu tenho, sobraram 3 resistores aqui que estão em série. Um de 6, um de 5, um de 4. Somando os 3 que dá 15. Então, eu posso substituir todos esses resistores aqui por apenas um de 15 ohms. Então, eu posso calcular aqui a corrente que vai passar por todo o circuito. A diferença de potencial é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Se eu quero achar a corrente, eu passo a resistência equivalente dividindo a diferença de potencial. E como a diferença de potencial era 30 e o resistor equivalente é 15, a corrente vai ser 2 amperes. Então, aqui a corrente de 2 amperes vai passar por este resistor de 6 ohms e vai se dividir em duas partes aqui. Não necessariamente iguais, né? E depois ela se junta aqui novamente. Aqui eu consigo calcular a diferença de potencial aqui entre esses dois pontos aqui, já que esses 4 resistores aqui, ó, equivalem a um resistor de 5 ohms. Então, eu posso calcular a diferença de potencial aqui, que vai ser a mesma nesse resistor aqui de 10 ohms. Então, para eu calcular a diferença de potencial aqui, a corrente aqui é de 2, vai chegar de 2, né? E a diferença e a resistência vale 5. Então, eu multiplico 5 vezes 2, a diferença de potencial aqui e aqui vale 10 volts. Então, eu tenho aqui que a diferença de potencial vai valer 10 volts entre esses dois pontos. Agora, eu consigo calcular a corrente, utilizando essa mesma lei de Ohms. Eu pego a diferença de potencial, que é 10, igual ao resistor, que é 10 também, vezes a corrente. 10 igual a 10 vezes a corrente, passa dividindo, 10 dividido por 10, 1 ampere. Então, a corrente que passa por esse aqui vai ser de 1 ampere. Exercício 3, uma corrente de 0,10 amperes passa por resistor de 25 ohms, conforme indicado na figura abaixo. Qual a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Aqui, ó, por esse resistor aqui vai passar uma corrente de 0,10 amperes. Então, vou dar uma simplificada aqui até encontrar a corrente que vai passar por esse resistor aqui. Aqui eu tenho 2 resistores aqui em paralelo. Aqui eu tenho as fórmulas que eu posso usar. Aqui eu coloquei aqui, ó, para resistores iguais em paralelo. Não, isso aqui é para resistores iguais em série, tá? Dessa forma. Então aqui eu vou ter 2 resistores que eles não são iguais e eles estão em paralelo. Então eu poderia usar esta fórmula aqui, 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou eu posso utilizar essa aqui, ó, RQ igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Eu vou utilizar essa de baixo.
Então, tem esses dois aí, substituindo os dados. Um vale 20, o outro vale 60. 20 vezes 60, 1.200. 20 mais 60, 80. 1.200 dividido por 80, 15 ohms. Agora eu consigo achar, eu posso substituir esses dois por um de 15. Esses dois aqui vão estar em série com esse daqui, de 25. Então, 15 mais 25, 40. Eu posso substituir, então, esses dois aqui por um de 40. Esse de 40 está em paralelo aqui com esse de 20. Poderia achar, mas aqui eu já consigo calcular a diferença de potencial aqui entre esses dois pontos. Calculando a diferença de potencial, eu utilizo a lei de Ohm. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. A resistência vale 40 e a corrente vale 0,10. Então, 40 vezes 0,10 dá 4 ohms. Eu coloquei errado. É 4 volts. Coloquei errado aqui, tá? Então, a diferença de potencial aqui entre esse ponto e esse vai ser de 4 volts. E a diferença de potencial entre esse ponto e esse passando por aqui também é 4 volts. A diferença de potencial é o mesmo aqui entre esses dois nós. Então, eu consigo calcular a corrente que passa por esse resistor de 20 ohms. Então, a diferença de potencial no resistor de 20 é igual... Ela vale 4, né? É igual a resistência de 20, que vale 20, vezes a corrente. Então, 4 igual a 20 vezes a corrente. Eu passo a corrente, o 20 dividindo o 4. Então, 4 dividido por 20 é igual a 0,2. Eu tenho a corrente aqui que passa por esse de 20. Aqui, a corrente vai chegar aqui nesse ponto, vai se dividir em duas partes. Ela vai se dividir uma de 0,10 e uma de 0,20. Então, a corrente que passa por esse de 80 é igual à soma das duas. Então, a corrente do de 80 é igual a 0,10 mais 0,20, que é igual a 0,30 amperes.